Olha, a minha pergunta vai na linha do que o Mano falou, coincidentemente. Eduardo Cunha, o senhor, no mínimo, foi polêmico hoje. O senhor defendeu pautas aqui que não lhe trazem muita popularidade. Não, mas... O senhor defendeu as emendas numa proporção que eu discordo que ela seja uma proporção razoável, mas ficamos para outro dia, vamos debater. Vamos lá, com o maior prazer. Um debate só sobre emendas. Que eu vamos trazer os números, isso, trazer o orçamento, mostrar. Isso, a gente tem muita coisa para debater sobre isso. O senhor defendeu os irmãos Brazão, né? O senhor defendeu até uma nova Constituição. Então, uma coisa não podemos falar do senhor, que o senhor não é corajoso. O senhor é corajoso. Então, vamos lá. Diante dessa situação fiscal, né? Ultimamente o governo apresentou aí um déficit de 90 bilhões e a solução seria aumenta 20 bilhões de IOF, o Brasil não aguenta mais aumento de carga tributária, corta 30 bilhões de despesa, quer dizer, ele não quer cortar os 90 bilhões, ele quer cortar 30 bilhões, e os outros 40 bilhões, que eu acho que ficaria nos precatórios, deixa de lado. Então, a minha pergunta é a seguinte: o governo federal hoje comete crime de responsabilidade fiscal? Se o senhor fosse hoje presidente da Câmara, o senhor que é conhecido como o senhor impeachment, o senhor aprovaria a abertura de um processo de impeachment por crime de responsabilidade fiscal? Não, por isso não. A única coisa... crime ou é só, negligência? O crime não está aí, não. Tem até outras coisas que você poderia dizer que crime. Por exemplo, que fizeram com o pé de meia, o chamado pé de meia, que estava usando o orçamento paralelo para poder fazer despesa orçamentária. Aquilo sim podia ser enquadrado como um crime de responsabilidade. Isso aí não. Aqui tem a malandragem. Em primeiro lugar, aumento de IOF, nem aumento de carga tributária, não. É muito mais grave que isso. Está impactando a economia. Se eu vou aumentar o crédito em 3% a cada operação de crédito, eu vou fazer um desconto de duplicata tradicional, antiga, ou risco sacado, como querem dizer hoje, que é mais bonito, não aguenta. Você numa taxa de juros dessa, eu botar 3% para um negócio de 60 dias, 90 dias, eu impactei o juro violentamente. Então, você está impactando a economia. É muito mais grave do que você ter um aumento de tributo. Segundo lugar, o governo não cortou 30 bi de despesa, não, meu querido. Contingenciou. Entre bloqueio e contingenciamento. Bloqueou 10, contingenciou 20. Exato. E dos 10 que ele bloqueou, 7 são de emendas parlamentares. 3 é deles. Fez isso como uma espécie de vingança, porque o Congresso está querendo derrubar o IOF. Então, é só malandragem que tem até agora. E esse contingenciamento vai voltar, daqui a 60 dias vai. Quem aumenta a receita, ele vai. Entrou o IOF, ele tem novo balizamento, com isso ele volta e descontingencia. Mas o que ele bloqueou, não desbloqueia. Então, na prática, o que ele cortou foi emenda parlamentar. Então, ali tem malandragem, não é? Isso aí não é crime de responsabilidade, é malandragem mesmo. Bom, eu tenho duas perguntas. Primeiro, qual a sua relação com o atual presidente da Câmara, Hugo Motta? É um bom amigo, né? Como o Arthur Lira também o era. Aliás, o Arthur Lira até é mais meu amigo, inclusive, porque ele era praticamente da minha geração, né? O Hugo já chegou novo, né? Então, o Arthur já chegou praticamente líder. Uma relação boa, como eu tenho relação com a maioria deles. Bom, e chegando novo, ele já pegou uma batata quente, que é o projeto de lei da anistia, a essa discussão, e agora ele está tentando conduzir uma maneira que atenda a ambos os lados, entre aspas. Como é que o senhor vê a maneira como a oposição tenta hoje colocar esse debate em cena e a forma como o presidente da Câmara e até mesmo do Senado lidam com o tamanho das penas relacionadas e dadas às pessoas que participaram do 8 de janeiro e o que a situação chama de tentativa de também trazer um benefício para o ex-presidente Jair Bolsonaro a tiracolo? O projeto que está lá, o que estão discutindo, não vai trazer coisas futuras. Não tem nada a ver que possa beneficiar ali o Bolsonaro. Pelo menos eu não vi isso até agora. Segundo lugar, toda a forma como você vai se comportar com situações polêmicas depende muito de como você foi eleito, né? Eu fui eleito dentro vamos dizer assim, da briga, né, da disputa, eu agiria de um jeito. Ele provavelmente, pela forma como foi eleito, ele tem que se comportar de acordo com os compromissos que se assumiu. Como o senhor agiria? Não, eu agiria do jeito que eu fui eleito. E como que o senhor foi eleito? Não, eu fui eleito na disputa. Eu iria agir de acordo com o meu lado na disputa, sem dúvida. Cada um tem que agir com o seu lado. Como ele foi eleito no consenso, ele tem que tentar agir balanceando. O consenso, consenso, às vezes, não estou dizendo que eu faria A ou B, ou que ele tem que fazer A ou B. Eu estou dizendo que eu agiria de acordo com digamos assim, com o meu eleitorado.
A gente tem que agir sempre. A gente está no mandato, foi eleito pelo povo, tem que agir de acordo com o povo te elegeu, espera de você. Você foi eleito presidente da Câmara pelos seus pares, você tem que agir de acordo com os pares que te elegeram, que gostaria que você tivesse. Senão você perde o comando da sua base, você perde o controle. Então, ele tem que agir desse jeito. Ele que sabe os compromissos que ele assumiu na candidatura dele. Então, ele tem que agir de acordo com os compromissos dele. E uma terceira para arrematar. O que o senhor pensa sobre esse projeto? O senhor acha que há necessidade de rever penas relacionadas às pessoas condenadas pelo 8 de janeiro? Isso é óbvio, né? Isso é uma coisa tão óbvia que não precisa nem falar. É claro que não para todos, tem gente que discorda do senhor, mas enfim. Não, isso é uma coisa óbvia que tem penas exageradas ali, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Isso aí não há dúvida. Agora, qual a forma, eu não sei. Sempre tive um comportamento de projetos, põe para votar e a maioria que se manifeste. Se tiver voto, passa. Se não tem, não passa. Eu botei tudo para votar. O impeachment mesmo, eu botei para votar, não sabia qual era o resultado. Ele foi construindo no tempo, pelo desgaste do próprio governo. Mas quando eu coloquei, não era tão certo assim que passaria. Então eu acho o seguinte, eu acho que a casa tem que se manifestar. O presidente não tem que ser responsável pelo resultado da votação. O presidente tem que ser responsável se você atingiu a situação regimental que lhe permita votar, deve se colocar em votação. Pelo menos esse foi sempre o meu pensamento macro, mas eu deixava isso claro desde o início. Aqui vota, tem maioria, passa, não tem maioria, não passa. O governo botar para votar, vocês vão lá, tem que ter um voto para derrubar, você tem um voto para passar. E assim eu coloquei as pautas. Era a minha maneira de se comportar, mas era claro. Isso foi colocado durante a campanha. Eu dizia o seguinte, aqui não tem pauta proibida. Se tiver regimentalmente condição de ser votada, vai ser votado. Cada um é um comportamento, entendeu? E sobre a ação que apura a suposta intentona golpista, como é que o senhor avalia a possível participação de Jair Bolsonaro e aqueles que estavam no primeiro escalão do governo, além de militares no entorno dele? Eu discordo um pouco que tenha havido golpe, né? Tentativa de golpe. O que o senhor pensa? Eu acho que houve uma baderna generalizada. Até pelo seguinte, você tem um ponto aí que me incomoda muito nessa história toda. Porque se eu assumo a presidência da República no dia 1º de janeiro, não ia ter ninguém acampado no dia 2 de janeiro na porta das Forças Armadas. Eu ia tirar aquele acampamento todo. Por que não se tirou? Eu não ficaria, eu não ia ser presidente da República com o acampamento para poder ter uma possibilidade de uma tentativa de golpe. Por que deixaram? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Eu acho que quem deixou, de uma certa forma, estava chamando alguma confusão. Ou queria que uma confusão acontecesse, ou sabia que tinha um risco de ter uma confusão. Mas isso se aplica até o dia 31 de dezembro também. Não. A 31 de dezembro o cara saiu. Eu digo quando eu assumi. O golpe foi contra entrou, não foi quem saiu. Mas o senhor também não teria... Não, eu acho que o Bolsonaro deveria ter tirado. Claro que deveria ter tirado. Mas ele não tirou, estava deixando o poder. Agora, eu estou falando de quem assumiu. Eu assumisse a presidência da República, eu não deixaria aquele acampamento continuar. É o que eu faria como presidente. A autoridade do presidente tinha que estar lá. Ele é o comandante das Forças Armadas. Como é que eu vou deixar um acampamento para bradar contra mim na porta do quartel das Forças Armadas? Eu não faria, eu não deixaria. Eu acho muito estranho que tenha deixado. Isso me dá uma desconfiança desse processo todo. Agora, claro que houve uma baderna, claro que tem gente que tem que ser punida. Agora, eu não acho que houve um golpe, uma tentativa de deposição. Como é que vai depor o governo com aquele bando de maluco lá, quebrando aquele troço todo, seu mar? Aquilo não é a forma de fazer. Mas e a atuação das autoridades? E outra coisa, se fosse dar um golpe, por que ele foi dar o golpe com outro tomando posse? Não deu o golpe quando ele estava no poder, que tinha um comando. Por que não fez antes, se fosse dar um golpe? É isso que eu também não consigo entender. O acampamento estava lá, o cara tinha as Forças Armadas no comando dele. Se fosse dar um golpe, por que não deu ali? Se fosse dar um golpe, eu não deixaria o outro tomar posse, que o outro tentou o comando do país. Bom, parte da ação diz que isso não aconteceu porque a parte das Forças Armadas não aderiu a um possível plano. Mas eu também quero... Por que essas partes das Forças Armadas que não aderiram ao possível plano e que estavam lá, inclusive, estão depondo, não puseram esses acampados para correr de lá? E eu quero só para arrematar essa parte... É só as perguntas que eu me faço, entendeu? Volto a dizer, tem gente lá que tem que ser punida sim, merecidamente, aconteceu uma baderna, teve depredação, teve confusão, a gente sabe bem, esse maluco estava lá na época do impeachment também, tinha gente que foi pegar armada naquele momento, tinha uma turma lá que pregava, a intervenção militar constitucional, que é uma coisa que não existe, tinha placa disso na época do impeachment mesmo, a gente via isso lá. Então, isso é uma parte da sociedade, que é efetivamente radical, que não é a maioria da sociedade, nem a maioria daqueles que militam naquele campo, entendeu?
Essa parte, ela podia estar inconformada, podia achar, não tem muita... Eu andava por Brasília, eu chegava ali no hotel, e alguns desses apareciam ali no hotel, vinham falar comigo, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada.